Quando tem... você fala muito no teu canal de diferentes temas. Às vezes você critica pessoas, né? Assim, num vídeo ou outro você acaba citando experimentos ou pessoas ou questões. Você já teve essas pessoas indo até você para dizer, olha, você falou merda aqui. Ou não necessariamente isso, sobre temas. Os cientistas, pessoas assim, com nome nos diferentes temas, que vieram para te confrontar falando, você falou bosta aqui. E quando aconteceu isso? Olha, vou ser muito honesto. Eu sempre tento ter o máximo de preocupação para não gerar rage em cima das pessoas. Né? Então eu tento, por exemplo, segurar as pontas para não falar palavrões, para não ofender a pessoa em si, e sim criticar o que ela está falando. Às vezes eu não consigo, Tá. Mas isso aconteceu, acho que com 2 ou 3 pessoas no máximo, Você que eram xingou o Bolsonaro, 2 que eu ou vi 3. você xingar o Bolsonaro tem que ser xingado. O Bolsonaro tô cagando. Ele tem Twitter, ele pode responder você. Ele já me respondeu. bloqueou. Ele já me bloqueou. Te bloqueou? Já me bloqueou. Achievement. Agora, o problema é o seguinte: o Bolsonaro, se ele quiser me processar, nossa, eu vou pendurar na parede o processo. Ele não vai fazer isso, que Ele ele não só vai vai. te levantar. Exato. É besta isso daí. Ele não Você acha que vai ter o processo, o presidente do Brasil contra o Pirula? Pirula, um sujeito chamado Pirula, onde já se viu? Não dá. Eu já tive preocupações com relação a isso, processo nunca tomei notificação extrajudicial. Preocupações, assim. me cita um caso em que você se preocupou demais com o tema. Um dos casos foi exatamente o que a gente estava falando da pílula do câncer. Né? Eu peguei muito pesado com aquele professor lá de São Carlos. Mas mereceu. Então, mereceu, mas quando você vai ver, né, amigos meus que conheceram esse professor, né, eles falaram assim, ele realmente tinha uma síndrome de milagreiro, assim, tipo, ele achava que ele ia achar realmente a cura do câncer e ele confiava de fato naquela pílula. Ele não estava enganando as pessoas no sentido... Ou seja, mais perigoso consciente. ainda. Exato, né? Ele não estava, vendendo uma pílula de farinha para enganar os outros. Sim. Ele estava realmente acreditando que o que ele estava fazendo estava ajudando. E assim, quando foram feitos os primeiros testes lá no Hospital de Jaú, era uma coisa... isso daí nos anos 80, 90, sei lá. Então era muito antigo, né? Não dá mais para saber. Acho que os arquivos, inclusive, dos resultados já nem existem mais, né? E ele nunca deixou claro por que ele brigou depois com o Hospital de Jaú, mas era uma coisa que estava seguindo, pelo menos, os trâmites adequados sim. do ponto de vista científico. Depois, ele continuou distribuindo porque ele tinha compaixão das pessoas que iam buscar a pílula lá no laboratório e tal, não sei o quê. Quando aquilo virou uma procissão, ele não teve ele não foi responsável. A primeira pessoa que chegou lá depois, ele tinha que ter chegado e falado assim, olha, eu não posso mais entregar a pílula. Porque esta pílula é uma bosta. Não, ele deveria ter dado a real. Ele acreditava naquilo e a gente não sabe se realmente aquilo lá, naquela época, estava sendo promissor de alguma forma. Depois, quando fizeram o teste, viram que não era. Mas, às vezes, por uma sorte, alguma coisa ali deu uma diferença. A crença, às vezes, né? Sim, o efeito psicológico. O efeito psicológico. Sim, claro. Não, da isso mesma maneira, para mim, eu posso estar errado, a religião tem esse efeito. Exato. Tem estudos sobre isso. Tem estudos. Até onde eu tinha visto... A última vez que eu vi estudos sobre isso, e faz muito tempo, se a pessoa sabe que tem gente rezando por ela... o índice de melhora aumenta. Jura mesmo? Aumenta. Se a pessoa não sabe... Então, por exemplo, se eu tô muito doente e você tá rezando por mim, mas você nem se preocupou em ligar pra mim, eu não tô sabendo, então caguei, entendeu? Por isso não que a vai fazer frase diferença. estou orando por você é uma frase muito divulgada. E tem que ser. Tem que ser, porque se você tá orando em silêncio, você não tá ajudando ninguém. Pelo menos, aparentemente, é o que essa pesquisa que eu tinha visto há muito tempo atrás tinha demonstrado. Aí, obviamente, quem é religioso vai discordar. Eu já não sei aí como tá as novas... Se alguém fez mais pesquisa sobre isso. Mas agora, então, eu sei que as pessoas, de fato, as pessoas que têm uma religião ou que conhecem pessoas que estão rezando por ela, tem um índice de melhora razoável, não lembro agora a porcentagem, óbvio que não é milagre, mas você tem um índice de melhora, porque você tem aí, né, até estímulo no sistema imunológico, essas coisas todas. Óbvio que depende da doença, né? Você sabe que meu... você precisa de um transplante de fígado. Olha,
pode rezar à vontade. Pode que acreditar. Você tem que rezar para conseguir um fígado para transplantar, mas o teu fígado não vai melhorar. Então... Mas você sabe que é muito louco. Meu pai é médico, né? Meu pai viveu em hospital a vida inteira. E eu, há muitos anos, quando eu era moleque, eu perguntava se Deus existia. Meu pai dizia que não. Judeu, meio descrente, assim, sabe? Judeu, mas também não muito praticante. É o judeu que come presunto? É, come. Judeu que vai na sinagoga uma vez por ano no Dia dos Mortos só. Então, o envolvimento dele com a religião era muito pequeno, tanto que ele nem me batizou. Sim, eu ainda tenho prepúcio. E achei que o Brasil precisava saber disso. O cara não quer explicar porque o nome dele... Terei uma noite bem agradável. O cara não quer explicar porque o nome dele é Pirula, eu acabei de falar do meu pênis. Pirula, o Pirula aqui tá intacto.